As histórias vão muito além do entretenimento. Elas despertam a imaginação de quem as conta e de quem as escuta. Então, senta que lá vem história! Vem cá jogar! Eu sou a Ká e o nosso jogo de hoje é Histórias ao Cubo, comercializado pela Ludens Spirit. Se você gostar do jogo e quiser comprar, aproveite o cupom de desconto que a Ludens Spirit criou exclusivamente para os seguidores do canal Vem Cá Jogar. Vou deixar os dados na descrição deste vídeo. E já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, pois aqui sempre trago uma boa história de jogos de tabuleiro para você. E agora, bora contar história! O jogo vem nessa caixinha de acrílico. Ele é indicado para 2 a 9 jogadores, mas na verdade você pode jogar sozinho ou com mais de 9 jogadores. Temos 9 dados com 6 faces diferentes. Os dados são temáticos. Por exemplo, temos esse aqui sobre transportes, este outro de animais, um de sentimentos, outro de alimentação e assim por diante. Além dos dados, temos 19 cartas de cenário que podem possuir 2 espaços, 3 ou 4 para a gente colocar os dados e nos ajudar nas histórias. Neste jogo ninguém perde, na verdade todos ganham. Ao jogar, ganhamos momentos agradáveis e marcantes junto às pessoas que gostamos, além de desenvolvermos nossa criatividade e imaginação, improvisação e também nossa memória. Quem é que não se lembra daquela pessoa na família que sempre tem uma história para contar? Neste jogo, todos vão ser essa pessoa, pois iremos inventar nossas histórias utilizando os dados e os cenários que vêm no jogo. Vamos ver as sugestões que vêm com as regras do jogo? Regras gerais. O objetivo é sempre criar uma história de preferência harmônica e que tenha começo, meio e fim, mas sempre acaba aparecendo uma ou outra história meio sem pé nem cabeça, o que acaba sendo muito divertido. Rolamos os 9 dados e vamos utilizar as imagens que saírem para cima para compor nossa história. Mas o legal é que não precisamos usar exatamente o nome da imagem do dado, podemos escolher algo que esteja relacionado à história. Por exemplo, aqui temos um disco voador. Eu poderia usar este dado e falar sobre um alienígena. Vamos ver uma a uma as sugestões que aparecem aqui na regra. A primeira delas é modo 1001 histórias. Esses passarinhos serão os jogadores, tá? Eles vão me ajudar nas histórias. Um jogador lança os 9 dados e escolhe um deles para começar a história. Ele pega esta bailarina. Era uma vez uma menina que sonhava em ser a bailarina mais famosa do mundo. O próximo jogador escolhe outro dado, vai pegar este de felicidade, por exemplo, feliz. E a bailarina queria ser uma pessoa muito, muito feliz e correr atrás dos seus sonhos. E toda vez que ela deitava em seu travesseiro, ela imaginava e sonhava como seria se fosse muito rica e famosa, pois dessa forma ela poderia viajar pelo mundo todo com seu avião particular, comprar uma casa muito chique, perto de um vulcão para ficar admirando a paisagem, e também tinha um mar com uma baleia que sempre vinha visitá-la. Só que durante o sonho ela sempre escorregava na casca de banana, acordava para a realidade. E no final, o primeiro jogador deve repetir toda a história que foi contada. Uma outra forma é rolar os 9 dados e contar sozinho a história usando todos os dados. E nestes 2 modos, se quiser, pode pegar, por exemplo, um cenário para ajudar na história. Então aqui é um cenário de praia. As ondas no mar estavam muito agitadas naquele dia. E o que o menino mesmo queria era sair da praia e sair andando com seu skate, passar naquela hamburgueria que tinha o hambúrguer mais gostoso do mundo. Sugestão modo nossas histórias. Aqui os jogadores irão utilizar as cartas cenários para ambientar toda a história. O primeiro jogador abre uma carta cenário e em seguida rola os dados. Escolhe um deles, o coloca no espaço reservado para os dados da carta cenário e começa a contar a história.
O próximo jogador escolhe outro dado, coloca na carta cenário e continua a história. Quando a carta cenário estiver completa, abre-se uma nova carta e a história continua até que os 9 dados tenham sido utilizados na história. Sugestão: me conta que eu te conto. Nesta sugestão, o primeiro jogador abre uma carta cenário, rola os dados, escolhe a quantidade de dados indicada na carta cenário e conta a sua história. Depois, coloca a carta cenário à sua frente virada para baixo. O próximo jogador faz a mesma coisa, compra uma carta, rola os dados, seleciona a quantidade indicada pela carta e conta a sua história. Depois de todos terem contado suas histórias, as cartas cenários utilizadas são embaralhadas e distribuídas entre os jogadores. E dessa vez, cada jogador deve reproduzir a história que foi contada usando a carta cenário que ele recebeu. Se um jogador pegar sua própria carta, ele pode trocar com alguém ou recontar sua própria história. Sugestão: modo contador de histórias. Este modo é um pouco parecido com o anterior. Aqui, o jogador pega um cenário e antes de rolar, escolhe a quantidade de dados indicada na carta e em seguida rola os dados e conta a história usando todos os dados rolados. No final, devolve os dados e guarda a cartinha com ele. Os outros jogadores fazem a mesma coisa. No final, é escolhida uma das histórias e um dos jogadores para recontá-la. E agora a sugestão é o puxador de histórias. Aqui os jogadores contarão suas histórias sozinho, mas aos poucos. Cada jogador pega uma carta cenário e deixa à sua frente. Na sua vez, rola os dados e o jogador à sua esquerda escolhe qual dado ele deve usar. Coloca o dado na carta cenário e começa a contar sua história. O próximo jogador rola os dados restantes, o jogador que estiver à sua esquerda escolhe o dado e ele começa a contar sua história. Quando voltar para o primeiro jogador, assim que receber o dado escolhido pelo jogador à sua esquerda, ele deve recontar sua história e dessa vez acrescentando mais uma parte usando esse novo dado recebido. E como falei no começo, neste jogo todos ganham, então se em qualquer um dos modos apresentados algum jogador não se lembrar ou se confundir, os outros jogadores podem e devem ajudá-lo. E agora a minha sugestão. Quando meus filhos eram pequenos, antes de dormir, eu lia ou inventava uma história para eles. E se fosse hoje com esses dados, eu faria o seguinte: eles jogariam os dados e escolheriam quais deviam fazer parte da história a ser contada. Eu começaria a história e pediria que me ajudassem a contá-la. E agora quero saber, e você, como usaria esses dados para contar histórias? Quem não se encanta com uma boa história, ainda mais se for uma criada por muitas pessoas? É bom demais! Se gostou desse vídeo, deixe seu like e quem sabe também um comentário contando uma história que tenha marcado a sua vida. Vou adorar conhecer a sua história. Nos vemos na próxima e não se esqueça do mais importante. Divirta-se, seja contando ou escutando uma boa história. E obrigada por assistir!